Hoje eu gostaria de abrir a palavra do Senhor com vocês para compartilhar um pouco do que eu já venho falando com a igreja há algum tempo. Nós vivemos uma época de dispersão. Os nossos cérebros ficam dispersos, com tantas informações, com tantas publicações, e assim nós já passamos de uma informação para outra em questão de segundos. E os nossos cérebros vão processando estas informações com uma rapidez tão grande. Só que estas informações que passam pelas nossas mentes com essa rapidez tão grande, elas não se fixam. Por isso é difícil você se lembrar de tudo que você ouviu ontem, de tudo que você viu ontem, de tudo que você teve como elemento de informação para a sua vida ontem. A dispersão leva a um empobrecimento das nossas convicções pessoais. Por isso o mundo vai ficando cada vez mais subjetivo e menos voltados para os princípios e valores universais. Então cada qual vai construindo a sua verdade, porque as informações são tantas e tão variadas, que não dá tempo de você construir uma identidade. Aí você fica nesse mundo fluido, navegando nele. E sem saber, você vai perdendo as suas convicções pessoais e vai se diluindo no meio de um mundo de informações que não lhe dão segurança nem estabilidade. Então resolvi, como já tenho feito alguns dias atrás aqui, trazer para você alguns princípios bíblicos. Por que a Bíblia insiste conosco em que nós vivamos através dos nossos princípios? Por que Jesus era um homem de princípios? Porque quando a gente define um princípio e quando a gente abraça esse princípio, as diversificações podem acontecer. Mas nós estamos fundamentados não na avalanche de informações que recebemos, mas nos princípios que definimos para nós mesmos como fundamentos da nossa vida e da nossa fé. Há muitos anos atrás existiu na nossa história pregressa um homem chamado Salomão. Já viram falar nele? Salomão, gente boa demais, sábio. Ele abriu o livro dos Provérbios com essas palavras assim, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino de bom proceder e justiça, e juízo e equidade, para dar aos simples a prudência, aos jovens o conhecimento e o bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Olha que coisa interessante que o Salomão estava dizendo. Eu escrevi estes provérbios para ajudar vocês a sintetizar o conhecimento que vem da parte de Deus, para organizar o conhecimento dentro da mente e do coração de vocês, a fim de que vocês não fiquem perdidos no mar de informações, mas que vocês possam construir-se como pessoas, tendo uma identidade clara, tendo princípios claros que vão nortear a sua caminhada. Então vivemos por princípios e não por narrativas as mais variadas. Vivemos por princípios. Então, no capítulo 3 do livro dos Provérbios, Salomão mostra alguns princípios importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero que vocês percebam esses princípios e acatem nas suas mentes, nos seus corações esses princípios, e que vocês utilizem esses princípios para guiar as decisões e as escolhas de vocês, para que vocês possam não ter dificuldade de tomar uma decisão no meio dessa multiplicidade de informações, porque vocês não estão fazendo a vida de vocês construída em função desse mar de informações, mas vocês estão construindo a vida de vocês a partir de princípios, de valores, que vão reger as suas escolhas e as suas decisões. Portanto, vocês não ficarão perdidos quando tantas forem as informações e as publicações que chegarem até vocês. E não ficarão dispersos na sua compreensão, na sua identidade, na sua relação com Deus.
porque você estará agindo por princípios e não por situações aleatórias ao seu redor. Então eu gostaria de começar com vocês. Vamos ver Provérbios capítulo 3, pode colocar aí para nós os 2 primeiros versículos? Então, Provérbios capítulo 3, os 2 primeiros versículos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Só parem um pouquinho. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Então significa que Deus tem um conjunto de ensinos, e Ele diz, filho meu, não te esqueça desses ensinos. Por mais que a sua vida seja bombardeada por oportunidades, por rede social, por tudo que chega ao seu entendimento e ao seu coração, reserve no mais particular e íntimo da sua vida um lugar especial para nunca deixar de ser presente na sua vida os ensinos do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Sabe o que está acontecendo? Cada dia, com essa avalanche de informações, os ensinos do Senhor vão se diluindo no meio de tudo isso. E interessante que Jesus, há muitos anos atrás, quando ele viveu entre nós, ele falou uma parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, aí as aves do céu levaram. Outra parte caiu nos pedregais e não tinha raiz profunda, nasceu e logo secou, porque o sol queimou a sua raiz. Outra parte caiu numa terra boa, mas cresceu e os espinhos cresceram juntos e os espinhos sufocaram a palavra. E ela permaneceu infrutífera porque foi sufocada pelos espinhos. E uma parte prosperou e foi bem sucedida e produziu. Nesse terceiro lançar da semente, a semente caiu numa terra boa, ela cresceu, ela prosperou, mas os espinhos a sufocaram, cresceram mais do que ela, e a sufocaram. Então Jesus, explicando isso, ele diz, sabe o que foi que sufocou a semente do Evangelho nesse coração? Foram os cuidados desta vida e a sedução da riqueza. Então muitas vezes ficamos seduzidos pelo consumo, que só é possível pelo acúmulo da riqueza. Riqueza é, a partir de R$1, você já começa a juntar e construir uma riqueza. A riqueza é o conjunto dos bens que você consegue adquirir. E como há uma expectativa tão grande de consumir, de possuir, você então começa a entender que a riqueza é algo tão importante que você precisa ter. E riqueza não quer dizer que sejam bilhões. É o seu salário um pouco melhorado, é o seu prêmio, não importa a quantidade, importa é que você sempre vai precisar de mais recursos para satisfazer os seus desejos, que a mídia tanto vai te oferecer, tanto vai te inspirar a consumir. Então Jesus diz, os cuidados desta vida, é a academia que você tem que fazer, é a ginástica que você tem que fazer, é o curso A, o B, é aquele curso da internet, é aquela oferta, e assim a vida vai se multiplicando, cheia de cuidados da vida, com a família, com o trabalho, com as suas relações sociais, com a vida da igreja, com todos os demais cuidados desta vida, eles se avolumam tanto que a semente do Evangelho acaba sendo sufocada por estes cuidados da vida. E se você não tiver os ensinos do Senhor guardados no seu coração, com muito critério, com muito cuidado, pode acontecer desses ensinos irem sendo naturalmente, gradativamente substituídos por outros interesses, por outras preocupações, por outras abordagens, e daí a pouco esses ensinos estão tão ralos na sua vida que você já nem os percebe como princípios verdadeiros estruturantes da vida. Então, guarde com cuidado. Primeiro princípio, guarde os ensinos do Senhor no seu coração. Não deixe os cuidados desta vida, nem a sedução da riqueza, sufocar o ensino do Senhor, os mandamentos do Senhor guardados no seu coração. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não me desviar dos teus propósitos, para eu não errar o alvo, para eu não pecar contra ti. Então a palavra guardada no coração cuidadosamente, ela nos capacita a agir por princípio. Agir não apenas porque
nós definimos uma atitude naquele momento, mas nós já estamos pré-definidos na nossa vida quando agimos por princípio. Se algo aparece que contraria aquele princípio, não é o princípio que sai da cena, é aquilo que contraria o princípio que sai da cena, porque o princípio determina, o princípio governa. O princípio, então, é muito importante. Guarde os ensinos do Senhor no seu coração. Pode tudo mudar ao seu redor, que não mude a sua fidelidade, a sua lealdade aos princípios do Senhor, aos ensinos do Senhor, porque é isso que vai dar estrutura e estabilidade para a sua vida. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra no dia a dia, é prudente e constrói sobre a rocha. Por todas as provas de resistência que ele tiver que passar, não vai cair, porque está estruturado em cima daqueles princípios entendidos, praticados, vivenciados. A palavra de Deus é um princípio ativo e poderoso que deve reger a sua vida em qualquer momento, em qualquer situação. Quando a coisa estiver duvidosa, evoque lá de dentro do seu coração, onde você guardou um princípio do Senhor, evoque aquele princípio e o aplique à situação. Prevalecerá sempre a palavra do Senhor. Caso você seja fiel e leal como discípulo, prevalecerá sempre a palavra do Senhor, os princípios do Senhor. E isso fará você ser bem-sucedido, fará você ser uma pessoa vitoriosa. Vamos dar mais um passinho aí para a gente ver. Sabe por que você deve guardar os princípios do Senhor no seu coração? Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão para você anos de vida e de paz. O que a pessoa mais precisa na vida? Uma longa vida. Todos nós queremos ter uma vida longa, mas que não seja uma vida doente, uma vida frustrada, uma vida deprimida, uma vida recalcada, uma vida aborrecida. Isso, quanto mais longa ela for, cheio disso, mais complicada ela vai ser e mais tristeza e dor vai nos trazer. Nós queremos uma vida longa, que seja cheia de vida e cheia de paz. É isso que faz a vida ser saudável, é quando ela pode gerar uma felicidade em nós. Ela pode ser longa, extensa, mas cheia da bênção do Senhor Deus, que nos dará a bênção de dormir em paz, de ter uma relação pacífica com os nossos irmãos, de construir relações criativas e inteligentes com as pessoas ao nosso redor. E assim, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor e agimos pelos mandamentos do Senhor, então construímos uma vida longa e uma vida pacífica, que de fato é o que nos interessa, uma vida de qualidade. A vida de qualidade vem pela compreensão e prática dos ensinos do Senhor. Jesus disse: quando você estiver aborrecido, cansado, oprimido, sobrecarregado, venha a mim que eu te aliviarei. Depois ele disse: mas vinde a mim depois e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que no meu aprendizado aqui? Encontrareis o que? Descanso para as vossas vidas, paz para as vossas vidas, estabilidade para as vossas vidas. Então o ensino de Jesus, uma vez compreendido e praticado, produz uma vida longa, pacífica, abençoada. É assim que o Senhor mostra na sua palavra: vinde a mim, aprendei de mim e encontrareis o descanso. Uma vida que encontra o descanso é uma vida que, por mais que ela se estenda, será sempre uma vida feliz e abençoada, cheia de paz e com a prosperidade de ter o Senhor produzindo em nós e através de nós o seu fruto bendito, o seu fruto abençoado, né? Então, vamos para o verso 3 e 4 agora. Verso 3 e 4, segundo princípio que é importante: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas no seu pescoço e escreve-as na tábua do seu coração. Então qual que é o princípio? Pratique a benignidade e a fidelidade. Então seja benigno com as pessoas e seja fiel às pessoas. Fiel em todas as áreas da sua vida. Fiel às pessoas com as quais você convive mais intimamente no seu ciclo familiar. Fiéis àqueles que partilham o seu trabalho no dia a dia. Fiel àqueles que partilham a sua comunidade de fé. Fiéis àqueles que compartilham a vida com você, que caminham com você,
Porque você não é fiel porque a pessoa merece a sua fidelidade. Você é fiel porque Deus colocou no seu coração os princípios da palavra dele. Então você é fiel mesmo que o outro não mereça fidelidade. Não é a infidelidade do outro que vai determinar a sua felicidade ou a sua fidelidade. O que determina a sua fidelidade é a sua identidade. É o seu compromisso com os princípios da palavra. É a sua vida ligada com o Deus poderoso que é fiel. Então é a fidelidade de Deus que determina a nossa identidade e a fidelidade dos nossos corações que estão ligados ao Deus que é fiel. Mesmo que o mundo ao nosso redor seja infiel, nós não podemos nos perder na infidelidade. Ah, todo mundo mente, então eu vou mentir também. Não, todo mundo mente, mas eu tenho um compromisso de fidelidade com o meu Deus, cujos princípios e valores e ensinos estão guardados no meu coração. Faz sentido para vocês? Então veja as consequências de sermos obedientes a esses princípios. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Quando eu admito esses princípios de benignidade e fidelidade, então a Bíblia diz que eu acharei graça e boa compreensão diante dos homens e diante de Deus, porque Deus olha para o meu coração fiel e me abençoa pela fidelidade que Ele vê no meu coração. Deus olha para o meu coração e vê a benignidade do meu coração. Então Ele vê o fruto do Espírito predominando em mim, ao invés de ver a gritaria, bagunça, confusão, dificuldade, toda a ordem que é produzida pela obra da carne. Ele vê dentro de mim a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a temperança, a segurança, a alegria. Estas coisas que são o conteúdo do coração daqueles cujas vidas são frutificadas pelo Espírito. Então, benignidade vai produzir para a gente boa compreensão diante de Deus e boa compreensão diante dos homens. Ou seja, teremos a aprovação de Deus e teremos a aprovação daqueles que vivem ao nosso redor. E se não formos aprovados, que não sejamos aprovados pela injustiça ou infidelidade dos outros, não pela nossa vida que mereça a desaprovação. É importante que nós sempre, em qualquer situação, diante de Deus, mereçamos a aprovação. Não é assim que o Paulo dizia ao Timóteo, Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Então, aprovação de Deus. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, aprovado diante da sociedade. E que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a palavra do Senhor, ela está no coração e ele sabe lidar com ela para viver e enfrentar as adversidades que hoje existem no mundo ao nosso redor. Faz sentido? Então vamos para o terceiro princípio. Veja o versos 5 e 6. Olha, é tão legal você ver o princípio e ver as consequências. Você vê o princípio e vê o resultado. Então, olha lá, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. O que mais tem hoje é gente dizendo de acordo com o que pensa e de acordo com o que sente, sem levar em consideração a revelação de Deus. Essa é a minha opinião. Constrói a vida em cima de uma opinião, que às vezes vem de uma sabedoria animal, terrena e diabólica. E não está nem preocupado com isso. Qual é a origem da sabedoria que está definindo a sua compreensão e o seu entendimento de mundo e de vida? Então é importante que nós tenhamos esse cuidado. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloca no Senhor a confiança. Olha para os ensinos do Senhor. Guarda os ensinos do Senhor no seu coração. Estabelece os princípios de Deus na sua mente para que você não tenha o perigo de se estribar no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento, que está tão eivado das comunicações que estão acontecendo todo dia. De manhã até de noite, estão presentes em todo o tempo na sua vida, fazendo e sugerindo suas escolhas e suas decisões, gerenciando seus desejos, suas atenções, suas expectativas. Se você não tiver uma âncora, se você não tiver um porto seguro, chamado o coração do Senhor, o ensino do Senhor, os mandamentos do Senhor, você corre o risco de, com sua opinião, escolher fora dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Então, confia no Senhor, isso é um princípio, confia no Senhor de todo o teu coração e não dê ao seu entendimento, ao seu conhecimento, o status de Deus. Entenda que você é uma pessoa em processo de construção.
A Bíblia diz que você é uma carta que está sendo escrita com o precioso sangue de Cristo, mas ainda não é um documento concluído e acabado. Você é uma pessoa em processo de desenvolvimento, de crescimento. Portanto, o entendimento que deve governar a sua vida são os princípios de Deus. Então, aplique o seu conhecimento ao conhecimento de Deus. Aplique sua capacidade de entender ao conhecimento de Deus. E traga isso para dentro do seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Te estribes sempre no entendimento da palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor. E a Bíblia diz, mas eu não sei, eu tenho dificuldade de entender a palavra do Senhor. Pois então peça à Bíblia, peça ao Senhor que mostre pelo Espírito Santo que mora em você, para que Ele te conduza em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Então o Espírito é um Espírito de revelação daquilo que Deus quer colocar e plantar na sua mente, no seu coração. Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Devemos caminhar na direção da mente de Cristo. E é isso que deve predominar na hora de fazermos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões. Então, veja o resultado poderoso disso aí. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você aplica aquele princípio, o resultado é esse aí. Ele estabelecerá as tuas veredas. Quem que estabelece as tuas veredas hoje? Quem que estabelece os teus caminhos hoje? Quem que determina por onde você vai seguir? Quem que instrui o seu caminhar? Quem que enche a sua cabeça e o seu coração? Quem é que faz a sua cabeça? Que seja o Espírito Santo do Senhor, que seja a palavra do Senhor, que sejam os ensinos do Senhor, porque Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa endireitará os teus caminhos. Princípio dito, resultado acontecido. Prego batido, ponta virada. Né? Volta lá o 5, Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vai para o 6, olha o resultado. Reconhece o Senhor de todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha como é importante e bom que a gente tenha consciência de que assimilar a palavra de Deus, constituir um conhecimento bíblico, e o Espírito Santo usar essa ferramenta que é a palavra, para fixar na nossa mente os princípios de Deus, Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. Isso significa que Ele nos ajudará nas nossas escolhas, Ele firmará os nossos pés na rocha, Ele fará que a nossa caminhada seja estável, e ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não vou temer, porque o Senhor está comigo, Ele está conduzindo as minhas veredas, estabelecendo os meus caminhos. Quarto princípio, versos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, não te estribe no teu próprio sentimento, nem seja sábio aos teus próprios olhos. Que de repente eu sou bom, eu sou sábio, eu é que sei das coisas. Quem não pensa como eu está errado. Quem não pensa como eu está fora. Quem não pensa como eu é um pobre coitado. Não te estribes no teu próprio entendimento, nem seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É isso que faz a vida ser inteligente. É temer ao Senhor e ter a certeza de que seu pé se desvia do mal. Você não precisa ser o sábio aos seus próprios olhos. Seja sábio aos olhos de Deus. Aí que faz a diferença. Seja sábio aos olhos de Deus, não sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria antropocêntrica pode estar sendo liderada pela serpente. Por isso que é importante a sabedoria teocêntrica, que era liderada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele introniza o Senhor no seu coração, ele introniza o Senhor na sua mente, no seu entendimento e no seu coração. Portanto, não seja arrogante, prepotente, nem seja sábio aos seus próprios olhos. Seja sábio aos olhos de Deus e cuide de apartar-se do mal. Veja o que acontece. Seja isto saúde para o teu corpo. Olha só, princípio aplicado, resultado experimentado. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
seja sábio aos olhos de Deus, e será saúde para o teu e refrigério para todos os teus ossos, então para toda a tua estrutura. Será refrigério, é como aquele refrigera minha alma. Então, esse refrigério vem quando o Senhor é o nosso pastor, quando Ele está liderando a nossa vida, quando Ele está estabelecendo os nossos pensamentos, quando Ele está realizando o querer e o efetuar, quando Ele tem a liberdade de nos conduzir. Então, o princípio aplicado traz o resultado desejado. Eu quero um corpo saudável, eu quero uma vida refrigerada com o refrigério do Espírito, eu quero ter um pastor que me conduz por águas tranquilas e pastos verdejantes. Então eu tenho que viver dentro dos princípios da sua palavra, leal às suas palavras. Não devo ser sábio aos meus próprios olhos, mas devo ser sábio aos olhos de Deus. Procurar saber o que agrada ao Senhor e encaixar a minha vida dentro do propósito de Deus. Que o meu propósito seja seguir o propósito de Deus. Que assim não tem perigo, não tem falha, não tem erro. Próximo princípio aí. Princípio número 5. Olha só. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha, no meio dessa coisa de você ser leal, no meio dessa coisa de você aplicar à sua vida os princípios da palavra, aparece esse conselho do Salomão: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por que ele diz? Contribua aí, contribua com o que você puder, contribua de uma maneira. Na verdade, o que a palavra está dizendo é honra ao Senhor. Não é contribuir, não é dar alguma coisa, é honrar ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não é assim? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, honra o Senhor com todos os teus bens, com as primícias da tua renda. E olha, isso aí é o princípio: honrar a Deus, fazendo a participação da sua vida na vida de Deus, na vida do reino de Deus, na vida das coisas de Deus. Esse é o princípio. Veja as consequências, o resultado do princípio. Próximo. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha a consequência de você ser fiel a Deus. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, são princípios bíblicos. Se eu praticar esse princípio, eu vou colher esse resultado. Se eu praticar esse princípio, como diz a palavra, eu serei abençoado pelos resultados, como diz a própria palavra. Então, é uma questão de fé. Princípios bíblicos aplicados à vida é uma questão de fé. Eu creio que a palavra de Deus, e ela é poderosa, por isso que eu a pratico. E em praticando a palavra, eu recebo os benefícios usufruir os benefícios das promessas de Deus, né? Então, próximo princípio. Princípio número 6. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfades da sua repreensão. Outra coisa importante. Não rejeites a disciplina do Senhor. Sabe, porque eu não quero que ninguém tome conta da minha vida, não quero que ninguém fale comigo, não quero que ninguém me chame atenção, não quero que ninguém me repreenda, eu quero fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e ninguém tem nada que ver com a minha vida. Não é assim. Porque você não tem a sabedoria que Deus tem. Você precisa, às vezes, ter o seu caminho reajustado pela repreensão do Senhor. Você precisa ter a sua vida orientada pela palavra do Senhor, pela mão do Senhor que conduz a sua vida, porque Ele é o seu pastor e você é ovelha do seu pastoreio. Então não rejeites a disciplina do Senhor, nem fique enfadado, porque Ele está te tratando, Ele está cuidando de trazer você a um nível superior, Ele está te levando para o andar de cima. Não fique com raiva, não fique aborrecido, e às vezes eu vou lhe dizer com toda sinceridade, Ele vai usar um anjo para chegar perto de você: irmão, olha aí, isso aqui
é uma coisa importante para você considerar. Você não tem nada com a minha vida? Não, é Deus que tem. Ele só me usou como instrumento para te dar esse conselho. Se você não quer, eu não sou pai, nem sou irmão, nem sou nada de autoridade sobre você. Mas o Senhor usa anjos para falar conosco. Às vezes Ele usa um livro, às vezes Ele usa um hino. A irmã que tão belamente cantou aqui, se esforçou para nos dar o melhor de si, no sentido de comunicar conosco as coisas de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Quando um coral passa aqui dias e dias, horas e horas, ensaiando, para que é? Para aparecer aqui na frente dos outros? Não. Vem aqui, sabe para quê? Para se preparar, para ajudar vocês com excelência a apresentar um culto agradável aos olhos de Deus, fazer bem feito, fazer da maneira correta. Por isso que muitas vezes Deus vai precisar da sua fidelidade, da sua lealdade, para que a obra dele possa avançar. E se ele que confia e tem você como servo dele para ampliar o reino, se você se omite, se você tem outros interesses, os cuidados desta vida sufocam o projeto de Deus. Então tem que ter aquele momento especial separado, para que Deus possa usar a sua vida naquele que Ele precisa usar para abençoar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Não é verdade? É o preparo. Se o pastor vier aqui pregar sem preparo nenhum, falando coisas que não tem coisa com ver nem nada, vocês vão dizer assim, mas camarada aí, fazendo as coisas de qualquer jeito, não está certo. E se você vier me repreender, eu não posso brigar com você não, o Senhor está me disciplinando. Portanto, quando você notar que uma coisa não está certa, vem fale comigo, converse comigo, me exorte, em amor, e eu vou respeitar. Por quê? Porque nós nos ajudamos mutuamente a construir uma comunidade saudável. Então não rejeites a disciplina do Senhor, nem fique chateado, zangado, aborrecido ou enraivecido, por conta de você estar fora dos caminhos e o Senhor te dá um puxãozinho de orelha. É para o seu bem. A Bíblia diz, a disciplina inicialmente parece dura. Repete para mim, depois é... Olha aí a Bíblia. A disciplina em princípio parece dura, depois é instrumento de louvor. Ela vai ser instrumento de louvor depois que você achar que ela é dura. Mas precisa primeiro machucar lá no ego, para depois fazer a obra de transformação. E assim Deus vai conduzindo a sua comunidade, vai conduzindo a sua igreja. Às vezes, numa comunidade como a nossa, não vai ter milhões de pessoas. Por quê? Porque a exigência de Deus é muito severa. Então, são poucos aqueles que querem encontrar o caminho e acertar o passo nele. Porque é um comprometimento sério, profundo. Mas nós que nos encontramos aqui por livre e espontânea vontade. Porque nós queremos acertar nossas vidas com os caminhos do Senhor. E estamos dispostos à disciplina do Senhor. Estamos submissos ao procedimento do Senhor sobre nossas vidas, ajustando-nos ao seu caminho. Então, é uma vida mais comprometida, mais complexa, mais difícil, porque não está baseada tanto no prazer, mas no compromisso e na obediência. E é por isso que nós, muitas vezes, precisamos observar os princípios do Senhor e nos submetermos aos princípios do Senhor, né? Olha o resultado então, meu irmão, olha lá, vamos lá, depois desse princípio, que resultado que vem? Porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o Pai repreende ao Filho a quem quer bem. Então, se a disciplina do Senhor vem, não vem porque Ele quer te prejudicar, não vem porque Ele quer te machucar, não vem porque Ele quer te desqualificar, não vem porque Ele quer fazer uma confusãozinha com você, vem porque Ele ama a sua vida, como foi dito aqui no hino que nós cantamos. Ele ama você, e por amor a você, Ele cuida do seu futuro, e o seu futuro muitas vezes precisa ter uma correção no presente, para que o seu futuro seja uma vida longa, uma vida de paz, uma vida bem-sucedida,
Muitas vezes a nossa vida não é uma vida de paz porque em algum momento nós pisamos na bola, ou alguém nos agrediu e nos violentou. Então o Senhor é que vai nos abençoando, nos liberando dessa dor, daquela, trazendo libertação, trazendo perdão, trazendo cura, preparando-nos para uma vida longa e cheia de paz. É cumprir os princípios para usufruir os resultados, os benefícios. Faz sentido? Deus te repreende, meu irmão, porque Ele te ama, não tenha dúvida disso. É um princípio bíblico. A repreensão do Senhor não é para machucar as nossas vidas, é para preparar as nossas vidas para uma vida longa, uma vida de paz, uma vida bem-sucedida. Deus quer conduzir as nossas vidas pelos caminhos da sua boa vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, mais um princípiozinho, vocês aguentam mais um princípio? Tem? Pode? Que hora aqui? Já terminou o nosso horário, né, meu ministro? Pode ir, você me autoriza? Quer que eu deixe para domingo que vem ou eu termino? Faltam 4. Hã? É difícil um pregador que faz isso, né? Você quer que eu pare ou quer que eu continue, né? 7º princípio, é só ó. 7º princípio, versos 13 e 18, veja lá. Feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem que adquire conhecimento. Então não é feliz o homem que dá vazão à sua carnalidade, não, feliz é o homem que acha sabedoria, e aí sabedoria vem antes do conhecimento. O conhecimento vai ser trabalhado pela sabedoria de Deus na sua vida. Deus derrama sabedoria do Espírito, e o Espírito te ajuda a adquirir o conhecimento que vai ser utilizado por Deus para você fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas. Qual é o resultado disso? Olha lá, vamos ver o resultado, verso 14. Porque melhor é o lucro da sabedoria, olha só, melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata, melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Ora, o que está dizendo a palavra de Deus? Quando você adquire sabedoria e conhecimento, você tem um conteúdo muito mais valioso do que a prata e do que o ouro. Porque melhor é o resultado da sabedoria, a renda da sabedoria, a renda do conhecimento, é melhor do que você ter um punhado de prata ou um punhado de ouro. Porque a prata e o ouro ferruja, come e o ladrão mina e rouba. Mas o que está na sua mente como conhecimento, o que está na sua mente como sabedoria, vai render para você a vida toda até a consumação da sua caminhada sobre a terra. Então, meus irmãos, adquirir sabedoria e conhecimento é mais importante do que adquirir 1, 2 pratas, 1 ou 2 barras de ouro. Pode ser até que a gente se iluda com a prata e com o ouro, e o Senhor é o dono da prata e do ouro, mas Ele também é o dono da sabedoria e do conhecimento. Então, se você tem que herdar do Senhor alguma coisa, eu prefiro herdar a sabedoria do que herdar a prata e o ouro. Aliás, foi isso que o Salomão fez. Deus perguntou: o que você quer que eu te dê? Aí ele falou: olha, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar inteligentemente esse povo. Aí Deus falou com ele assim: porque você me pediu sabedoria e não me pediu riqueza, nem ouro, nem prata, nem isso, nem isso, nem isso, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar tudo mais, que você nem me pediu, mas pela sua capacidade de querer a coisa mais importante que é a sabedoria, eu já te vejo capacitado para usar a prata e o ouro que eu tenho. Então na tua mão está a prata e o ouro, porque antes de tudo isso estava na tua cabeça a minha sabedoria. Então princípios bíblicos são preciosidades de Deus, para ajudar a gente a tomar decisões, fazer escolhas, construir projetos, trabalhar, prosperar, mas Deus liderando o processo. Então, muito bem. 8º princípio, verso 21 a 26. Verso 21 a 26. Vamos lá? Então,
Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Filho meu, não se aparte dos teus olhos, tudo isso que eu estou lhe dizendo, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Veja o 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Você já viu que as pessoas às vezes gostam de colocar um colar, gostam de colocar um brinco assim, gostam de colocar um relógio, né? Aí, gostam de colocar uma tatuagem, alguma coisa. Isso representa a maneira como a pessoa quer ser vista, a maneira como a pessoa quer se comunicar, ao conteúdo que a pessoa utiliza para se comunicar. Então, olha o que o Senhor diz, volte lá 22, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Ou seja, se tem que mostrar alguma coisa, mostre a sabedoria de Deus como uma vestimenta, que as pessoas te vejam como um sábio, como uma pessoa sensata, como uma pessoa de bom senso, como uma pessoa que quando chega a sabedoria que ajuda a tomar as melhores decisões. A Bíblia diz que da multidão dos conselheiros surge a sabedoria. E eu vou até acrescentar, da multidão dos conselheiros sábios, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, surge a melhor solução, o melhor caminho, a melhor escolha. Verso 23. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Você quer segurança para o seu caminho? Quer segurança para a sua caminhada? Quer ser uma pessoa estável, sólida? Quer ser uma pessoa sensata, uma pessoa respeitada em todos os seus caminhos? Então pendura a sabedoria no seu pescoço e anda com ela para baixo e para cima, que ela estabelecerá os seus pensamentos e os seus caminhos. Verso 24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será. Quer um sono suave para a sua vida? Quer uma vida segura, corajosa, sem medo? Quer uma vida confiante, uma vida de fé? Pendura a sabedoria no teu pescoço como um colar e utiliza a sabedoria como estilo de vida. E a Bíblia diz que você vai colher isso aí, ó. Coisa boa de se colher, não é não? Verso 25, está acabando já. Verso 25, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Verso 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Pratica o princípio, experimenta o resultado. Está aí o resultado, porque o Senhor será a tua segurança, guardará os teus pés de serem aprisionados, que ninguém aprisione os seus pés em nenhuma armadilha, que as astutas ciladas do diabo nunca prendam a sua vida, e que você nunca fique embaraçado no laço do passarinheiro, porque o Senhor guardará os teus pés de serem presos, se você pendurar a sabedoria dele no seu pescoço e andar de acordo com os ditames da sabedoria que vem do alto. É isso que é importante, né? Vamos agora para o 9º princípio, verso 27. 9º princípio. 9º princípio, 27. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, não deixe de ser uma pessoa justa. Não deixe de ser uma pessoa que faz o direito, que faz a coisa certa, estando na tua mão fazer. Ou seja, tenha a iniciativa de promover a justiça, a equidade, a retidão, fazer a coisa certa, a coisa boa, estando em seu poder fazê-lo. Então, seja um agente do bem, seja um agente da boa construção, da boa edificação. Estando no seu poder fazê-lo, não se omita, não se distancie, mas plante a semente do bem, porque a palavra do Senhor vai prosperar naquilo para o que o Senhor a enviou. Vamos ver o verso 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se tens agora contigo o poder de fazer. Não procrastine fazer o bem. Não deixe para fazer o bem amanhã, se você pode fazer ele hoje.
É um princípio de vida. Seja benigno agora. Seja benigno nesse momento em que você pode ser. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sendo que você está nas suas mãos fazer o bem. Veja o verso 29 para a gente concluindo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois ele habita junto de ti confiadamente. Não maquines o mal contra o teu semelhante, contra a pessoa que está junto com você no caminho, porque ele habita com você confiantemente. Olha só que coisa maravilhosa, a pessoa está com você porque confia em você, não puxa o tapete dela, pelo contrário, ajude-a a construir o bem, a justiça, a coisa boa. Seja um instrumento de bênção e não alguém que maquina o mal, porque se você se distancia dos princípios de Deus, você se torna um com o mundo que jaz no maligno. E aí maquinar o mal passa a ser a coisa mais natural que tem. Puxar o tapete passa a ser a coisa mais natural que tem. Quebrar a perna do outro passa a ser a coisa mais natural que tem. Mas a pessoa habita com você confiantemente porque você é um crente, porque você é um servo de Deus, porque você é um padrão de equidade, é uma pessoa trabalhada pelo Espírito Santo, você se rege pela palavra de Deus, ele vive com você confiadamente. Então, que nunca ninguém seja prejudicado pela sua vida, porque você fez alguma coisa errada e ruim, sendo que você podia fazer a coisa boa e certa. Escolha sempre o caminho da palavra do Senhor, da liderança do Espírito, e assim você estará construindo uma vida que vai fazer ser longa, e vai te dar paz, e vai fazer você dormir em paz, e vai fazer você descansar. Por quê? Porque é resultado de uma vida que se estrutura pelos princípios e valores do reino de Deus. Último princípio, veja lá, 31 a 35, verso 31 a 35. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Não modele a vida de quem não compensa. Não modele a vida de quem é contra a palavra de Deus ou tem comportamento divergente de Deus. Não modele essa vida. Modele a vida do Senhor. Tenha de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha a capacidade de modelar as pessoas que, semelhantemente a você, buscam o caminho do Senhor, agasalham na vida a palavra do Senhor, estabelecem os pensamentos, não são arrogantes, não são prepotentes, são humildes, aceitam a correção do Senhor e querem construir uma vida que agrade e seja boa aos olhos do Senhor. Verso 32, olha só. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos de coração Ele trata com intimidade. Você quer ter intimidade com o Senhor? Alinhe o seu coração com Ele. Alinhe o seu coração com a palavra dEle. Faz uma parceria com Ele. Torne-se cooperador de Deus. A Bíblia diz, nós somos cooperadores de Deus. Coopere com Deus. Opere juntamente com Ele. Os retos de coração terão intimidade com o Senhor. Próximo, para terminar, vamos lá. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, Ele... Você quer ser perverso na sua maneira de viver? Ou quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus na sua maneira de viver? Escolha sempre ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque você habita na casa com o Senhor e Ele abençoa a sua vida. Verso 34, só faltam 2 para terminar o capítulo. Certamente eles, 2 versículos, esse é o 34, com 35, it's over, né? Aí vocês todos riram, né? Certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos... Mensagem de humildade, leve para casa a humildade, não seja prepotente, nem arrogante, nem orgulhoso, nem se estribe nos seus próprios entendimentos, nem pense em ser sábio aos seus próprios olhos, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, né? 35, último, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Os sábios herdarão honra, os loucos se perdem, se desorganizam, se desestruturam e se tornam motejo. Seja sábio não aos seus próprios olhos,
mas aos olhos do Senhor, porque Ele honrará.